Olá, você que vai prestar o vestibular nesse final de semana da Universidade Estadual de Londrina, nós estamos aqui para comentar um assunto que é bastante provável que apareça no seu caminho, tá? Mas antes disso, eu quero fazer a seguinte análise. Eu tenho aqui um gráfico, e nesse gráfico você vai ver que a coisa mais importante é que a gente teve o trabalho de contar todas as questões que caíram sobre física no vestibular na primeira fase lá, tá? São de 2016, 2017, 2018, 2019 e agora faremos o vestibular de 2020, tá? O vestibular de Londrina, da UEL, ele tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é que é uma prova temática. Então eu quero que você imagine que ele comece falando só sobre a cultura grega. Então você vai ter referências da cultura grega em todas as disciplinas. Então física, possivelmente, ele começa com um enunciado que fala, olha, o grego, de repente, falou sobre isso, tá? E aí ele discorre a respeito da questão. Nem todas as questões vão ser caráter multidisciplinar. Elas vão ter, na realidade, uma temática grega, mas vão cobrar os exercícios de forma super tradicional, tá bom? Então agora eu tenho aqui nesse gráfico, depois se você quiser receber, dá uma olhadinha lá no perfil do Oportuna, ou no meu perfil pessoal, né, no Instagram, que você vai ter esse gráfico aqui para você analisar. Mas eu vou dizer para você agora, nós tivemos duas questões envolvendo radioatividade, uma de ótica da visão, uma de quantidade de movimento e colisões, ou melhor, duas, né? Força de atrito, uma, lentes esféricas, teoria da relatividade, uma, gravitação universal, efeito fotoelétrico, eletrodinâmica, eletromagnetismo, eletrostática, todas uma questãozinha. Então, se a gente puder fazer uma análise, você vai perceber que eu não tenho, assim, periodicidade. Eu não tenho aquele assunto preferencial que aparece sempre. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que isso não é muito bom. Por quê? Porque você tem que estar preparado para abraçar o mundo inteiro, tem que conhecer tudo de todos os assuntos dentro da física para poder fazer essas 4 questões, 5 questões que vão aparecer para você, tá? Quem mais teve energia mecânica e fundamentos ondulatórios, nós tivemos uma questãozinha. O que apareceu mais? Radioatividade, ótica da visão, apareceu 2 questões ao longo de 4 anos de vestibular. Nós tivemos também estática do corpo extenso e movimento circular uniforme, apareceram 2 questões ao longo de 4 anos, então apareceu uma sim, outra não, outra sim, outra não. Então, se eu tivesse que fazer alguma escolha, cara, eu vou sempre olhar para a barra de estatística, eu vou fazer mais daquilo que aparece mais. A única unanimidade que houve é que nos 4 anos de vestibular anterior, nós tivemos uma questão sobre termodinâmica. Bom, então, se apareceu sempre, significa que eu tenho aqui pelo menos um ponto, né, de periodicidade. E se eu tivesse no lugar de vocês, eu também olharia por muito carinho, mesmo que você não seja um dos amantes da física. Ah, professor, eu gosto da prova da UEM porque o perfil da prova, ela dá uma ênfase maior nas questões relacionadas às humanidades, né, às biológicas. É verdade? É verdade. Tá? Então, se você gosta das ciências humanas, sociologia, filosofia, história, é uma prova que vem carregada nisso. As ciências exatas, elas são tocadas, mas de forma mais breve e mais branda, tá bom? Então, vamos pensar em alguns desses tópicos aqui. Corrigindo, né? Eu falei UEM, mas na verdade é da prova da UEL, né? Olha aqui. Então, o assunto que mais aparece para nós nos últimos 4 anos, embora seja apenas uma questão, e lembra que nós não temos muitas questões, é a chamada termodinâmica. Então vamos pensar pelo menos um tópico bem curtinho para lembrar para vocês de como é que funciona isso aqui. O que é termodinâmica? Olha que louco. Uhul! Né? Não estamos nada, né? Aquilo ali tem desse espaçamento do Sol. A gente vai falar especificamente de um dos tópicos iniciais, depois eu vou deixar para vocês também um mapa mental. Lembra o que mapa mental é? O mapa mental é aquilo que você faz enquanto está estudando, para você, devagarzinho, fazendo uma associação dos assuntos que são principais, né, para um determinado tópico que você está estudando. Eu vou deixar disponível, ou no meu perfil pessoal, ou então no próprio Oportuna, para você chegar lá e poder fazer o download disso e lembrar das ideias principais da termodinâmica. Como o nosso tempo é curtinho aqui, eu vou comentar um deles, tá bom? Eu vou conversar com vocês sobre o trabalho termodinâmico. O que é o trabalho mesmo? Na mecânica, é uma grandeza física que relaciona o ato de você aplicar uma força no corpo e essa força ser capaz de criar para a gente um deslocamento. Então, se você empurra um objeto, ele sairia do lugar. Nós fazemos uma adaptação desse conceito lá para a mecânica, para o estudo dos gases. Mas por que estudo dos gases? Por um motivo muito simples. Se eu quero produzir calor a partir do calor, energia térmica que está se transferindo de um corpo para outro, de um corpo quente para um corpo frio, eu quero que esse calor seja capaz de produzir movimento para mim. Isso surgiu praticamente
durante a Revolução Industrial, quando nós começamos a produzir as primeiras máquinas térmicas, onde você pegava no reservatório, enchia ele com água e usava carvão, que era abundante, né? Lembra que o carvão é basicamente a base energética da Revolução Industrial no seu início, na sua gênese. Esse calor liberado, ele produzia o quê? Fervura nessa água. A água, quando fervia, ela produzia vapor. Esse vapor produzia pressão. Essa pressão, quando escoava para o lugar certo, ela passava e movia objetos. Esse objeto movido criava para a gente movimento. Então, lá na mecânica tradicional, fazer força, criar movimento, é a coisa mais óbvia do mundo, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho duas circunstâncias. Um gás numa situação muito grande, uma pessoa com um senso de humor sarcástico e podre, colocou tom de tonelada aqui, tá? E automaticamente o que acontece? Quando você produz um aquecimento, eu produzo o quê? Força pela tentativa de expansão desse gás, e ele vai produzir para a gente um deslocamento, uma dilatação. E o nosso trabalho acaba mudando de cara. O que era força por distância, vira para nós força por ΔH. ΔH seria o quê? Para indicar para nós que o deslocamento que aconteceu não foi na horizontal, mas foi na vertical. Quando acontece alguma coisa na vertical, nós temos uma mudança de altura. Então, nós temos um ΔH. Não sei o que aconteceu, que esse passador de slide está bem mal-humorado hoje, né? Então, esse aqui é o nosso ΔH, e esse objeto é movido lá para cima. Então, as adaptações que a gente faz é o seguinte: força por deslocamento. Esse cosseno do θ na verdade, uma maneira de você corrigir, principalmente quando a força que está sendo aplicada e o deslocamento que vai acontecer no corpo não são os mesmos. Aqui eu não tenho essa preocupação, porque tanto a força quanto a deslocação estão gritantemente na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre eles é 0 graus, né? A direção de aplicação da força e do deslocamento. Então, basicamente, a gente pode arredondar aquilo ali para 1. Então, seria para mim força por deslocamento vezes 1. O ΔS é convertido em ΔH, o nosso cosseno é convertido em cosseno de zero, e eu fico com força vezes ΔH vezes o cosseno de zero, que vale 1, tá? Como a gente tem, na verdade, aqui dentro do gás uma característica chamada de pressão, e ela é descrita como uma relação matemática entre força por área, se eu deixar força por área, ou melhor, pressão por área, eu posso substituir no lugar da força. Então, ficamos com força igual a pressão por área. Aqui onde tem a força entrou esse fator e a gente acaba descrevendo que área vezes altura vira para nós volume. Então, no final das histórias, sempre que eu tiver que calcular o trabalho termodinâmico, eu tenho que ficar atento ao fato de que todo gás tem, né, por definição, pressão agindo sobre ele também exercendo pressão sobre as paredes do recipiente que o contém, e nós temos embutido sempre uma variação de volume. Toda vez que eu puder pegar um gás ou qualquer outro elemento, produzir calor nele e o calor causar expansão nele, mudança no seu volume, é uma garantia para nós que vai acontecer trabalho termodinâmico, tá bom? Quantas formas existem de calcular o trabalho? Olha, a primeira é essa daqui. Mas ela é um pouco limitada, porque essa expressão ela só vale para aquelas situações onde a pressão que age sobre o corpo, né, ela é para nós meio que constante. Então, vou mostrar uma situação como essa daqui, tá? Um processo onde a pressão é constante vale 2 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Olha, é uma questão típica, tranquila de se fazer. Ele te oferece a pressão e diz assim, um gás aumenta o seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, ou seja, de 8 litrinhos, pouco menos, desculpa, 0,8 centímetros cúbicos, né, para... Oh, meu Deus do céu. Oi, tela sensível, volta para mim. Beleza, para 13 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Essa é a nossa variação de volume, de 8 para 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. A nossa variação de 5. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Olha como é que é simples, né? Essa é a pressão, esse é o volume no início, esse aqui é o volume no final. E a gente tem a variação. Então, vamos lá. É só multiplicar um pelo outro. Pressão que vale 2 vezes 10 a menos 5, a mais 5, pela variação entre 8 e 13, que é 5 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 5 veio 10. Nossa, 10 é a primeira, né? Vou fazer algumas continhas complementares aqui do lado, porque meu passador de slides hoje, não sei se a apresentação deles, os dois estão bem doidos entre si. 2 vezes 5. Aqui do ladinho eu vou escrever 10. Quando eu multiplico potências de base 10, eu mantenho a base e somo os expoentes. Mais 5 com menos 6, o resultado que eu obtenho é 10 elevado a menos 1. Curiosamente, se eu repetir o procedimento, eu estaria multiplicando 10 a primeira por 10 elevado a menos 1, que ficaria para nós por 10 elevado a 0. E todo mundo sabe que qualquer número, exceto 0, quando elevado a 0, acaba sendo igual a quanto? Igual a 1, beleza? Esse é o tipo de exercício que eu não acho que você vai encontrar. Como assim não vou encontrar? Então, por que você está me falando? Calma, tem um pouquinho de paciência.
Os exercícios mais interessantes, via de regra, eles acontecem para nós de forma gráfica. Vamos imaginar um exercício parecido com esse aqui que eu estou montando para vocês. Eu tenho um gás, veja, a pressão é constante também, de novo, ainda falamos sobre o mesmo tema, e o volume dele passa de 0,2 para 0,5. Houve uma expansão? Houve. A pressão era constante? Era. Então eu posso usar a equação para descobrir quanto de trabalho nós temos envolvidos aqui. Pressão 4,5, o volume inicial 0,2 e o final 0,5. De 0,2 para 0,5, variação de 0,3. Então vamos lá. Pressão 4.500, variação de 0,3, resultado para nós 1.350 joules, tá? Vou colocar aqui joule no final, se na minha apresentação não aparecer já está feito. Mas a parte interessante é que esta área que existe abaixo do gráfico de pressão por volume, esse diagrama é chamado para nós de diagrama de Clapeyron. Quando você calcula a área logo abaixo desse gráfico, o valor que você vai encontrar aqui vai ser igual àquele lá. Fica olhando. Isso aqui é um retângulo. Para a gente calcular a área de um retângulo, ele surge pela multiplicação da base pela sua altura. Então a minha base, esse pedacinho que vocês estão vendo, que é a distância que vai de 0,2 até 0,5, portanto 0,3, e a minha altura é tudo isso daqui, que vale a distância entre 0 e 4.500. Então vamos lá, base 0,3, altura 4.500. Na hora que eu faço as contas, a minha área dá 1.350. Vale a pena lembrar que quando eu trabalho com áreas, a medida oficial de área no sistema internacional seria metro quadrado. E aí eu vou observar, metro quadrado aqui, joule ali. 1.350 aqui, 1.350 ali. Os números batem, mas as unidades não. E aí eu vou sacar uma propriedade que talvez seja a mais importante de todas da conversa que a gente está tendo. Que toda vez que eu tenho um gráfico de pressão por volume, e eu calculo a área que existe logo abaixo dele, eu estaria calculando quanto de trabalho eu tenho. O número bate sempre, a unidade nunca bate. Então, portanto, a gente costuma dizer que os dois são numericamente iguais aos valores numéricos, tá? Só a área daqui, o número que aparecer é igual sempre ao número do trabalho, beleza? Por que essa observação é importante? Porque ela é a chave para você resolver exercícios onde a pressão não seja, para mim, constante. Tá vendo? Eu tenho uma transformação gasosa, onde a pressão começa com o valor de 40, e à medida que o gás vai sofrendo essa evolução, e chegando a uma pressão de 60. Como a minha expressão matemática para o trabalho, ela é unicamente pressão por mudança do volume, e não tem variação nem mudança de pressão, nenhuma pressão média. Então, essa equação aqui, ela fica completamente inútil para mim. Então, eu não consigo usar, eu só consigo resolver todas as demais questões que envolvem trabalho termodinâmico se eu usar a propriedade. Então, olha como é que é a propriedade. Eu vou pegar e destacar essa área ali, que é a área de um trapézio. E a gente vai lembrar quem é quem, né? A área de um trapézio é a multiplicação da base maior somada com a base menor, dividido por 2, e após isso multiplicado pela altura. Como o trapézio normalmente fica deitadinho aqui pra gente, alguma coisa parecida com esse, então não é raro acontecer de lembrar que a base maior é aquela parte por onde eu apoio, lembra? Base lembra apoio. Pode ser essa opção, ou pode ser a opção onde a base menor seja utilizada para você apoiar esse trapézio. Então vamos lá. Quem é a base maior? Só lembrando para vocês, na versão que nós temos aqui, esse trapézio está colocado de pé. Essa aqui deve ser a base menor, essa deve ser a base maior, e esse pedacinho aqui de baixo devem ser alturas. Vamos ver se isso aí está escrito, tá? A base menor, então, esse pedaço aqui, que corresponde a esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, que vale para nós a distância entre 0 e 40. Confere? Tá aqui. Esse pedação grande aqui vale quanto? Essa base maior, que nesse caso, nesse contexto, vale 60. Opa! E a minha dividido por 2, 40 com mais 60 dá 100. 100 dividido por 2, 50. 50 vezes 0,3, 15. Portanto, a gente só conseguiu resolver esse trabalho, descobrir que a nossa área vale 15. E o trabalho associado a ela também vale 15, porque nós utilizamos a propriedade gráfica, tá certo? Pessoal, eu não quero tomar demais o tempo de vocês, mas eu já desejo antecipadamente, assista todas as dicas que estão no nosso site do Oportuna, porque cada um dos profissionais que aqui trabalha vai passar lá para deixar o seu recado e guiar você da melhor forma para você conseguir o máximo no seu resultado, tá bom? Dá uma olhadinha no Oportuna e a gente se vê logo em breve. Um grande abraço, muito boa sorte para vocês. Até mais. Aproveite a Oportuna e passe.